primeiro passo que a gente vai fazer é acessar o menu Processos e, em seguida, o programa Gerenciar Disparos. Dentro do Gerenciar Disparos, vamos selecionar a terceira opção, Gerenciar o WhatsApp, aqui acima, e, em seguida, a segunda guia de parâmetros para envio. Aqui nos parâmetros para envio é onde vamos configurar boa parte do módulo, ok? Vamos começar aqui pelas condições. Nas condições, temos três opções. Opções essas onde você consegue desconsiderar um agendamento, seja de um profissional, de uma sala ou de um agendamento retroativo. Ele não é o agendamento em si, mas sim o momento onde a mensagem será enviada. Então, o que a gente pode fazer? No desconsiderar agendamentos dos profissionais, nós podemos selecionar um profissional aqui, onde a gente não quer que clientes agendados com ele recebam mensagens, seja de agendamento ou de confirmação. Então aqui você vai desconsiderar apenas a mensagem e não o agendamento em si. O agendamento permanece da mesma forma, só a mensagem que ela não é enviada. Então se você tem um profissional terceirizado ou um profissional que você não quer que os clientes recebam mensagens quando agendados com ele, você pode marcar ele aqui para desconsiderar esse profissional. Em seguida nós temos a opção de desconsiderar o agendamento das salas. É da mesma função que o profissional, porém aqui voltado para as salas que você tem. Então, se você tem uma sala de avaliação, uma sala de espera, por exemplo, onde você agenda os clientes, mas eles realmente não estão agendados, você pode selecionar essa sala aqui, que os clientes agendados dentro dessa sala não recebem nenhuma mensagem. E por último, um agendamento retroativo. Se você agenda um cliente em um horário que já aconteceu, um horário que já passou, o cliente não recebe a mensagem. Então, se são 10 horas da manhã agora e você vai agendar o cliente para as 9 horas da manhã de hoje, é um agendamento retroativo. Nesses casos, a mensagem não será enviada. Então, você pode usar as condições para evitar que certas mensagens em determinados momentos sejam enviadas para os seus clientes. A próxima função que a gente vai ver agora é a função do agendamento. Aqui nós temos duas opções. A primeira, de abrir a interface para envio ao alterar um agendamento. Essa opção funciona da seguinte forma. Quando você precisa alterar o agendamento de algum cliente, abre uma interface na sua agenda para que seja enviada uma mensagem na hora ali para o seu cliente, informando que você fez a modificação do agendamento e pode avisar ele direto da agenda, onde você salva a alteração e aparece a interface para você enviar a mensagem. Então, essa função ela aparece na sua agenda quando você faz essas alterações. Já a segunda, enviar a mensagem ao realizar um agendamento. Nela, funciona da seguinte forma. Quando você agenda o cliente, automaticamente ele recebe a mensagem. Então, no exato momento que você agendou ele, ele já recebe a mensagem informando que ele teve um novo agendamento com vocês. Para você criar esse texto, o texto que o cliente vai receber quando é agendado, você pode usar as duas formas de texto padrão que nós temos, a inclusão de agendamentos e a inclusão de avaliação. A inclusão de agendamentos ela é referente aos serviços, às consultas que você realiza, e a inclusão de avaliação é para o tipo de agendamento avaliação. Então você pode diferenciar esses dois agendamentos aqui, nesse texto padrão. Para você editar o texto, basta clicar aqui ao lado, nesse quadradinho, onde aparece essa interface para você. Essa interface ela segue padrão pelo sistema, então toda forma de configuração de mensagem ela segue esse princípio. O que nós temos aqui? Primeiras informações que nós temos são os coringas, que são esses botõezinhos aqui. O coringa, ele faz o seguinte, ele pega uma informação do sistema e adiciona na mensagem. Então, se você quer colocar o nome do cliente na mensagem, se você quer colocar a data que ele está agendado, o horário que ele está agendado, você pode usar os coringas para isso. Então, nós temos duas categorias de coringas, os dados gerais e os dados do agendamento. Nos dados gerais, nós temos o coringa do estabelecimento, que será o nome da clínica de vocês. Nós temos o coringa do cliente, que será o nome completo do cliente. O primeiro nome vai ser apenas o primeiro nome do cliente. Link de atualização cadastral. Aqui, o link de atualização cadastral funciona da seguinte forma. Você usa o coringa aqui, ele gera um link automaticamente para o cliente, para que ele faça o acesso e consiga atualizar alguns dados de cadastro dele. Então ele vai conseguir atualizar o nome, ele consegue adicionar um segundo telefone caso for preciso, ele consegue até adicionar a data de nascimento dele. Então, vários dados ele consegue atualizar e você não precisa fazer isso de forma manual. O próprio cliente pode inserir essas informações por você. E a última opção, link de atualização cadastral com questionário, ela vai ser enviada o mesmo link de atualização cadastral, porém aqui você consegue utilizar um questionário também. Então se você tem uma anamnese, se você tem uma ficha de avaliação criada no sistema, você pode utilizar ela aqui, onde o cliente vai acessar o link de atualização cadastral, atualizar os dados dele caso for necessário, e em seguida responder o questionário de vocês. Então esses são os coringas de dados gerais. E em seguida nós temos os coringas
sobre o agendamento. Então a gente tem o status do agendamento, se vai ser marcado ou se vai ser como confirmado. O cliente vai conseguir visualizar se ele está marcado ou confirmado, dependendo do status atual do atendimento dele. A data do atendimento, então passa para o cliente o dia que ele foi agendado. Dia da semana, então você pode complementar a data do atendimento, ao invés de ser apenas a forma do calendário, você pode adicionar o dia da semana. Seja segunda, terça ou quarta-feira, você consegue adicionar também para ficar mais completo. Hora do atendimento, então essa opção você vai passar exatamente o horário que iniciará o atendimento com o cliente, então ele passa certinho o horário. Tem o profissional que vai atendê-lo também, você pode usar o Coringa de profissional para passar o nome do profissional que irá atender o cliente. Serviço, vai passar o nome do serviço, do procedimento inteiro. Primeiro nome do serviço, se você quer reduzir o nome do serviço, quer passar apenas do primeiro, pode usar esse Coringa também. E por último, você tem as orientações do serviço, que são aquelas orientações caso você precise cadastrar uma mensagem pré-procedimento, algumas informações que o cliente precisa seguir, algumas práticas que ele precisa seguir. Você pode usar orientações do serviço aqui, onde é adicionado um texto sobre o serviço que o cliente se agendou, ok? Basicamente são esses os Coringas que nós temos disponíveis para você usá-los. Basta clicar em cima e ele já vem para o texto, ok? No texto padrão é onde você vai cadastrar toda a sua mensagem. Então aqui você pode notar que já tem alguns Coringas adicionados, você pode usá-los da forma que você quiser. Pode adicionar emojis, você pode também adicionar caracteres especiais para personalizar as suas mensagens. Então você pode deixar em negrito, pode deixar em itálico, você personaliza da forma que você quiser. Você cria todo o seu texto, ele fica salvo aqui. E você, caso queira, pode adicionar uma imagem também. Então você tem um botãozinho para upload de imagem e também a legenda dessa imagem, caso você queira adicionar. Após configurado o texto, você clica em OK e ele faz a alteração do texto que você acabou de criar. Então aqui no agendamento, são essas as duas opções. A de abrir a interface para envio ao alterar o agendamento, quando você faz a modificação do agendamento, e a segunda é de quando você faz o agendamento na hora ali para o cliente. A próxima função que nós temos é a função dos lembretes. Aqui, nós vamos criar as mensagens de confirmação para o nosso cliente. As três primeiras opções que nós temos são as horas de antecedência, que será o momento onde o cliente receberá a mensagem de confirmação. Então você pode escolher até 3 momentos para enviar essa sua mensagem. 24 horas antes, 2 horas antes, ou a primeira opção que você mesmo determina quantas horas antes. Pode ser 6 horas, podem ser 48 horas, a quantidade de horas que você quiser. Pode adicionar até as 3. Então, ela vai seguir, dependendo do horário que você determinou aqui, ela vai seguir a sequência da maior hora até a menor. Então, nesse nosso exemplo, por exemplo, o cliente recebe primeiro 24 horas antes, depois 6 horas antes e, por último, 2 horas antes, caso você marque as 3 opções. Mas você pode marcar apenas uma, 2 e, caso queira, as 3. Abaixo você tem o texto padrão, então da mesma forma que a gente viu a forma de configuração anteriormente, ela segue o mesmo padrão com os coringas e o texto padrão para você preencher. E também para os dois momentos, os agendamentos convencionais de serviços, consultas e as avaliações. Então você tem também as duas formas de texto padrão aqui. A próxima opção que nós vamos ver é de permitir confirmação de agendamento. O que ela vai fazer? Quando você clicar aqui nessa opção para habilitar ela, vai aparecer esses 3 risquinhos para você. Clicando aqui, você vai configurar um link para o cliente fazer a confirmação automática. Tá? Então aqui você tem essas configurações. Basicamente, a primeira opção é para você ativar o envio do link. Então aqui você habilita essa opção, pode definir o nome da opção, que vai ser o botão onde o cliente vai clicar quando ele acessar o link. Você pode colocar o nome aqui desse botão. O texto que o cliente vai receber. Então a primeira mensagem vai ser a mensagem do lembrete, em seguida a do link para confirmação, que vai ser essa aqui. E depois que o cliente faz a confirmação, ele recebe essa resposta no WhatsApp. Então você pode também configurar essa resposta depois que o cliente faz a confirmação. E caso você queira enviar o botão de cancelamento também, você pode habilitar a função aqui abaixo, enviar a opção de cancelamento. Terá os mesmos dois campos, o botão que o cliente vai clicar e a mensagem que ele vai receber depois do cancelamento. E você tem o status do cancelamento também, caso o cliente caso você selecione uma dessas opções, quando o cliente fizer o cancelamento, esse status que vai alterar dentro da agenda. Tá? Então, ou fica como não alterar, ele vai permanecer marcado dentro da agenda. Cancelado e desmarcado, eles retiram o cliente do horário, disponibilizando aquele horário para outra pessoa, mas ele vai sumir da agenda e vai alterar o status. Eles fazem a mesma função, só mudam a nomenclatura mesmo. E você tem o falhou por último. O falhou, a particularidade dele é que caso o cliente clique no botão de cancelar e esteja como falhou aqui, se esse cliente tem algumas sessões de plano, aquela sessão agendada ele vai perder. Então ela já faz a baixa da sessão.
É importante saber disso antes de escolher essa opção. Mas basicamente aqui é isso, tá? Você vai escolher essas opções e depois de marcar tudo certinho, você pode fechar, que ela já salva automaticamente aqui. A última opção que nós temos é de enviar confirmação para agendamentos com status confirmado. Ela vai fazer o seguinte: em um cenário onde você quer enviar uma segunda notificação para o cliente, após ele ter confirmado, você quer enviar uma nova notificação para ele, você pode usar essa última opção. Você precisa ter duas opções habilitadas aqui no horário de antecedência. Então, por exemplo, 24 horas antes e 6 horas antes. 24 horas antes, o cliente vai receber a primeira mensagem para fazer a confirmação. E 6 horas antes do atendimento dele, no próximo dia daí, ele vai receber essa última mensagem, que vai ser enviada por os clientes que fizeram a confirmação. O cliente que cancelou, ele não vai receber, nem o cliente que não fez a confirmação ainda. O cliente que não fez a confirmação, depois de ter recebido, mesmo que ele recebeu de 24 horas, ele não fez a confirmação ainda, 6 horas antes, aqui no nosso exemplo, ele vai receber a mesma mensagem para confirmar. Essa última ela só será enviada quando o cliente faz a confirmação antes e você tem um segundo horário de antecedência habilitado e essa mensagem vai ser enviada, ok? E aqui você vai conseguir criar o texto também da mesma forma das opções acima. A próxima função que nós temos é a função dos aniversariantes. Aqui você cria um texto para que os aniversariantes do dia recebam essa mensagem. Então você habilita a opção de enviar a mensagem para os aniversariantes do dia e aqui abaixo você vai criar o texto para os aniversariantes. Você clica aqui em texto padrão, cria a mensagem que o cliente vai receber, mesma forma de configuração que a gente já viu até agora. Você clica no OK para fazer essas alterações. E é basicamente isso. Então, os clientes aniversariantes do dia recebem essa mensagem no início do dia mesmo, ok? Então, basicamente, é essa a função dos aniversariantes. A próxima função que nós temos é a da régua de cobrança. Aqui, você consegue criar algumas notificações para avisar o cliente de um pagamento que está em aberto, ok? Então, aqui nós temos 5 notificações ao total. A primeira, de quando ainda não venceu a parcela do cliente, mas está próxima do vencimento. Então, você consegue definir aqui quantos dias antes do vencimento de um valor, de uma parcela, o cliente vai conseguir receber essa mensagem. Então, por exemplo, 5 dias antes do vencimento de uma parcela, o cliente vai receber 5 dias antes a mensagem que você cria aqui para fazer o pagamento. Então, aqui você tem como criar a mensagem aqui nesse íconezinho ao lado. Você clica sobre ele, aparece essa interface. Ela é um pouquinho diferente do que a gente estava vendo antes, mas segue o mesmo princípio. Aqui você tem 5 coringas disponíveis. Coringa do cliente, o primeiro nome do cliente, o valor que o cliente tem em débito, o vencimento daquele valor, daquela parcela, e o estabelecimento. Então você pode criar o seu texto aqui, e se quiser, tem a opção da imagem também. Então a primeira notificação é antes do vencimento. A segunda notificação ela é no dia do vencimento. Então, se o valor que a parcela, o valor ela está vencendo hoje. Você consegue criar apenas o textinho, porque o dia não precisa, pois é hoje. Então, essa mensagem ela vai ser enviada no dia do vencimento. E as duas próximas opções são depois do vencimento. Então, você tem a primeira opção após o vencimento e a segunda mensagem após o vencimento. Então, você pode combinar aqui os dias para que o cliente receba duas notificações. Recebeu a primeira notificação um dia depois do vencimento, por exemplo, e caso ele não tenha pago, depois do vencimento, 3 dias depois da primeira mensagem, ele vai receber a segunda notificação. Então, você também consegue criar aqui as notificações após o vencimento, que são duas. E por último, você tem a notificação de pagamento confirmado. O cliente recebeu a mensagem, fez o pagamento, ele recebe também uma resposta de vocês por aqui. Então, depois que o cliente fez o pagamento pelo link, ou você entrou no sistema e fez a baixa do pagamento, o próprio sistema automaticamente envia essa resposta de pagamento confirmado que você determina aqui. Ok? Então são essas as notificações e os momentos onde você vai conseguir enviar essa notificação de cobrança. E aqui acima você tem como desconsiderar as cobranças de forma de pagamento também. Essa opção é bem simples. Aqui você vai selecionar as formas de pagamento que você não quer enviar essa cobrança. Então, se eu usar de exemplo aqui o cheque e o dinheiro. Eu quero enviar as notificações de cobrança para quem faz compra por cheque, mas eu não quero enviar para quem faz por dinheiro. Então, eu habilito as opções que eu não quero enviar essas notificações e só o que está desmarcado é o que vai receber. Então, se você tem recorrência, por exemplo, se você tem boleto, você vai deixar essas opções desmarcadas, que são as opções que você quer enviar essa notificação. As opções, as formas de pagamento onde você não quer enviar essa notificação, você deixa elas marcadas. Daí que veio o nome de desconsiderar cobranças da forma de pagamento. Então, tudo que você habilitar aqui não será enviado. Só vai ser enviado para as formas de pagamento que você deixar desmarcadas. Então, se você tem boleto, cartão de crédito, recorrência, você deixa essas opções em branco e elas
recebem as notificações. Clientes que por débito, Pix, outras formas de pagamento, você habilita elas, onde o sistema vai identificar e não vai mandar essa notificação para esses clientes, ok? Você salva aqui e fica certinho, então, a forma de pagamento que vai receber a notificação e a forma de pagamento que não vai receber essa notificação. Então, basicamente, a régua de cobrança são essas opções, a forma de pagamento que você vai enviar essa cobrança e as mensagens que você cadastra em seguida. Seguindo aqui, a última função que nós temos é a da ficha de sessões. Ela vai funcionar da seguinte forma. Caso você tenha a assinatura eletrônica habilitada em seu sistema, você consegue enviar para o cliente a ficha da sessão que ele assinou algumas horas depois de finalizar o atendimento. Então, se o cliente foi até a clínica, ele fez todo o procedimento, no final do atendimento ele usou a assinatura eletrônica dele para confirmar que ele fez a sessão. Se você habilita essa opção aqui, quando o cliente faz a assinatura, algumas horas depois ele recebe aquela ficha que ele assinou no próprio WhatsApp. Então isso é um registro para vocês e também para o cliente de que ele fez a sessão, que ele mesmo assinou a sessão. Então você pode determinar aqui quantas horas depois do atendimento finalizado ele vai receber essa mensagem com a ficha da sessão assinada. Pode definir aqui 1 hora depois, 2, 5 horas depois, você mesmo define. E aqui abaixo tem o textinho que será enviado. Então você também tem 3 coringas disponíveis, aqui o texto que você vai cadastrar para o cliente receber. E abaixo, junto da mensagem, ele vai receber o PDF com aquela sessão assinada. Então, basicamente, é essa a função dessa opção de ficha de sessões. O cliente, depois que ele fez a assinatura, horas depois, ele recebe a ficha do plano assinada por ele, ok? Para cadastrarmos as mensagens pré e pós-procedimento, nós vamos até o menu de cadastros e, em seguida, procuramos pelo programa de serviços. No programa de serviços, irá aparecer todos os procedimentos que você realiza hoje na clínica, ok? Então, se tem algum serviço um pouco mais invasivo, ou às vezes um serviço que o cliente precisa seguir algumas orientações antes ou depois do procedimento, você pode selecionar o serviço aqui desejado. E aqui abaixo, no rodapé, aparecem algumas opções para você. Então, liberam algumas opções para ti que antes não estão liberadas. E você vai selecionar aqui a opção do Recomendações e Precauções, essa aqui abaixo. Então, você vai clicar nessa opção e aparece essa interface para você. Nessa interface, nós temos os dois momentos, antes do atendimento e após o atendimento. O lembrete antes do atendimento, para você enviá-lo, você marca a caixinha aqui abaixo, enviar orientações no lembrete antes do atendimento, e coloca o texto aqui, com as orientações que o cliente precisa seguir. E esse texto será enviado juntamente com o coringa de orientações do serviço na mensagem de agendamento ou no lembrete de confirmação, tá legal? Então aqui você vai digitar o texto e vai ser enviado na mensagem de agendamento ou na mensagem de confirmação. Já a mensagem após o atendimento, você seleciona a segunda aqui e habilita a primeira opção, enviar o WhatsApp automático para o cliente ao finalizar o atendimento. Então, no momento que você finaliza o atendimento com aquele cliente, ele vai receber a mensagem no telefone dele. Então, você habilita a caixinha aqui. No texto padrão, você digita todas as orientações que o cliente precisa seguir após o procedimento. Caso você queira, pode adicionar uma imagem também, uma legenda para essa imagem. E caso você queira complementar o texto com alguns coringas, você também tem eles disponíveis aqui na hashtag. Então você tem o nome do cliente, o primeiro nome, o nome do serviço e o nome do estabelecimento, que você pode utilizá-los aqui no texto padrão. Então você irá digitar todas as orientações que o cliente precisa seguir após o atendimento, aqui, e clica no OK. Assim, você salvou as orientações antes e depois do procedimento que o cliente vai receber. A próxima opção que nós vamos ver é a forma de como configurar a pesquisa de satisfação aqui no sistema. Para isso, nós vamos acessar o menu de configurações e parâmetros gerais. Clicamos aqui para editar e vamos até a guia de fidelização marketing. Aqui, a primeira opção que vai aparecer é a de pesquisa de NPS. Nela, você vai poder determinar se a pesquisa será enviada após uma venda ou após um atendimento. Você vai selecionar aqui o WhatsApp automático em uma das opções, ou as duas, de sua preferência, e habilita aqui a função do link que será enviado para o cliente. Quando você clica aqui nesse link, tanto após a venda ou após o atendimento, você terá aqui o texto padrão da pesquisa, onde esse feedback, esse link será enviado. Então, o cliente vai receber essa mensagem antes do link, que é gerado automaticamente, e você pode adicionar uma imagem, caso queira, ok? O cliente vai receber essa mensagem e ele vai acessar o link. Quando ele acessar esse link, ele terá um campo de nota e comentário também. Então, a nota ele vai dar de 0 a 10 e o comentário ele pode escrever algo adicional, caso queira, ok? Então, após o atendimento ou após uma venda que você faça, você consegue enviar essa pesquisa de NPS para o cliente responder e passar o feedback de como que foi o atendimento dele.
O que nós vamos ver agora é como fazer a criação de uma campanha dentro do sistema. A campanha, ela serve para você enviar uma mensagem em massa para os seus clientes. Para nós fazermos a criação dela, vamos até o menu de cadastros e em seguida procuramos por campanha. Dentro das campanhas, nós clicamos aqui para incluir e selecionamos a opção de WhatsApp automático. No cadastro da campanha, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é o nome da campanha que você vai colocar, então pode ser o nome que você quiser. Esse nome não aparece para o cliente final, então ele fica apenas internamente para vocês. Após inserir o primeiro nome, você vai clicar na setinha para avançar. Vai chegar na segunda etapa, que é onde você vai criar o texto. Então aqui é onde você vai escrever a mensagem que o cliente vai receber. Aqui você possui alguns coringas também para utilizar. Você pode adicionar uma imagem, se você quiser, clicando aqui em upload de imagem. Tem a legenda dessa imagem. E se você quiser, pode adicionar um áudio também. Então você faz a gravação do áudio e faz o upload dele por aqui. Após inserir os dados da mensagem, você vai clicar na setinha novamente para chegar na lista dos contatos. Chegando na terceira etapa, aqui ficarão os seus clientes. Então aqui irá aparecer o total de clientes que você tem dentro do sistema, ok? O primeiro passo que a gente vai fazer é conferir os filtros que você tem disponível. Então, dentro do disparo da campanha, nós temos alguns filtros, onde você pode determinar qual público-alvo vai ser atingido, você consegue filtrar uma parcela dos seus clientes. São bem interessantes essas opções aqui para ti. Então, você pode editar por filtrar, no caso, por idade, você tem tags, você tem as listas de segmentação, você tem as datas de cadastro, data de aniversário, até a região onde o cliente mora. Então você tem várias informações aqui para filtrar os seus clientes, às vezes para mandar uma campanha um pouco mais pontual para esses clientes que você consegue usar de filtro aqui. Então, esses são os filtros que você consegue utilizar. E aqui irá ficar a lista dos seus clientes. Quando você tiver todos os seus clientes aqui, você clica aqui nessa chavezinha, nessa caixinha para habilitar todo mundo. Clientes habilitados para enviar essa campanha, você clica aqui abaixo na opção de enviar campanha. Clicando aqui, você tem 5 opções. Então aparece essa interface na hora de você fazer o disparo e você tem 5 opções. A primeira é de salvar. Então você vai apenas salvar a sua campanha, você não vai enviar para ninguém ainda. Tá? Então você cadastrou o texto, você quer mandar posteriormente, você pode salvar ela por aqui. A segunda opção é agendar o envio. Aqui você programa a sua campanha. Então você selecionou todos os clientes, você agenda esse envio para um dia e para uma hora desse dia, ok? Lembrando, se você selecionou muitos clientes, por exemplo, 500, 1000, ou mais clientes, nós não recomendamos usar o agendar envio nesses casos. Por quê? Pode ocasionar o bloqueio do telefone. Tá? Quando você utiliza as campanhas para fazer esse envio em massa, o WhatsApp, a meta em si, ela pode identificar o seu telefone como spam e banir ele. Então, para isso não acontecer, nós recomendamos que você, quando utilizar o agendar envio, utilize poucos envios no total, ou você utilize a terceira opção, que é o espaçar envios. Essa é a opção que nós mais recomendamos você utilizar, independente do caso. Porque aqui você consegue pegar da quantidade total de clientes que você selecionou, você consegue diminuir esses envios em poucos envios por hora. Então você consegue espaçar esses envios. Você pega o total, divide ele de hora em hora, e assim você consegue mandar para todos os seus clientes sem o risco de banir o telefone, ok? Então aqui aparece a quantidade de clientes que você selecionou. Aqui nos envios por hora você consegue definir 30 envios por hora, por exemplo, você consegue definir 20, 50 envios por hora. Então, no máximo nós recomendamos 50 envios por hora no início, quando você começar a utilizar o módulo, e conforme o tempo passa, você consegue ir aumentando esses envios aos poucos, ok? Sempre poucos envios para cada vez, para não ter uma discrepância muito alta. Por exemplo, você começou com 50 e depois você vai fazer 100. A gente não recomenda. Recomenda ir aumentando aos pouquinhos. Então, se você começou ali com 40, por exemplo, vai para 50, depois para 60, vai aumentando de 10 em 10, de 5 em 5 envios por hora. Conforme o tempo, você vai conseguir mandar ali várias mensagens por hora, sem o risco de banir o telefone, tá legal? Então, no início, a gente recomenda no máximo 50, em média ali 35 envios por hora é um número interessante. E aqui ao lado, no tempo para concluir, vai aparecer a quantidade de horas que o sistema vai demorar para enviar essa campanha do primeiro até o último cliente. Tá? Então, se você tem muitos clientes ali, talvez apareçam várias horas até você finalizar. Mas você consegue visualizar por aqui e também se programar a campanha para quando ela vai iniciar e quando ela irá finalizar. E você programa ela também aqui com o dia de início e a hora onde vai iniciar esses disparos. A quarta opção é o enviar agora. Não recomendamos muito também quando você tem muitos clientes selecionados. Quando você tem poucos clientes, uma base mais filtrada,
é interessante usar o enviar agora, que ele é enviado no momento que você faz o clique aqui no OK. Mas quando você tem muitos clientes, a gente não recomenda. Sempre recomendamos utilizar o espaçar envios aqui. E por último, você tem o testar envio. Essa opção funciona da seguinte forma: você adiciona um telefone de teste aqui e o sistema ele manda uma cópia da campanha apenas para o telefone que você determinou aqui. Então, é interessante para você testar de fato a campanha, como que ela vai ser enviada para o cliente. Se a imagem está correta, se o texto como um todo está completo. Então, você consegue testar sempre uma campanha antes dela ser enviada de fato. Beleza, são essas as 5 opções que nós temos aqui. Você vai escolher uma das opções, vai clicar no OK. No caso, como eu selecionei a opção de salvar, ela fica aqui, ela volta para o início, o status ficou como salva. Caso você tenha escolhido outra opção para fazer o envio normal, ele aparece aqui um status diferente, normalmente como concluído, ok? Então, quando você finalizou a campanha, ela vem para cá. E é dessa maneira que você consegue criar as campanhas dentro do sistema utilizando o WhatsApp automático. Por fim, o que vamos fazer agora é conectar o telefone na plataforma. Então, o telefone que você irá utilizar para enviar essas mensagens para os clientes, nós vamos aprender agora como fazer a conexão dele aqui. É bem simples. Basicamente, você vem até o canto superior direito do seu sistema, onde possui o nome da clínica, e ao lado você tem um ícone de WhatsApp. Esse ícone vermelho demonstra que o WhatsApp está desconectado. Para você conectá-lo, basta clicar em cima e o QR Code vai aparecer na tela para você. Basta você conectar o seu telefone aqui e o sistema e o seu WhatsApp já estarão integrados. A partir desse momento, todas as opções que nós vimos até agora, os agendamentos, os lembretes, as orientações de serviço, as campanhas, todas essas opções serão enviadas pelo telefone que você conecta aqui. Então, basicamente, é fazer a conexão e continuar o seu trabalho do dia a dia, onde as mensagens serão enviadas automáticas, facilitando muito mais o seu processo. Ok? Basicamente seria isso. Caso surjam dúvidas ao decorrer do vídeo, ao decorrer da usabilidade do módulo, você pode entrar em contato com o nosso suporte. Ele fica sempre disponível para auxiliá-lo, seja com essas dúvidas sobre o módulo adicional ou com outras dúvidas referentes ao sistema, ok? Caso você queira, pode clicar aqui nessa opção aí em cima, em suporte, e você terá todos os nossos canais de suporte, seja por e-mail ou pelo próprio WhatsApp, ok? Eles ficam aqui. Então, caso for necessário, pode entrar em contato com a gente, que nós estamos aqui para te auxiliar. Muito obrigado por assistir, até a próxima.